Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que na vida empresarial existe altos e baixos? É como um ciclo, uma curva. Por hora nós estamos embaixo, por hora podemos estar em cima, nós podemos estar subindo, nós podemos estar descendo. Não há nada de errado nisso. O que acontece, o importante é saber é em que momento a sua empresa, a sua vida empresarial, a saúde financeira da tua empresa, aonde ela está nessa curva, para que isso possa nortear todas as ações necessárias para o bom andamento dessa empresa. E é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história, para que vocês possam sentir, para que vocês possam perceber os altos e baixos da vida empresarial de qualquer pessoa, de qualquer um, pode ser você. E com isso, entender a melhor forma de administrar a sua empresa, a melhor forma de você conduzir a tua empresa ao sucesso. Eu sou Márcio João Schmidt e essa é a minha história. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com apenas 16 anos já estava trabalhando num escritório contábil. Meu pai tinha uma empresa e tinha o seu contador. Então foi pedido, solicitado por dono do escritório contábil para que eu fosse lá aprender o ofício. Fui trabalhar de graça, sem remuneração nenhuma. Foi muito bom, porque nesse escritório contábil eu aprendi a essência da tributação, né? E naquela época não é como hoje, que é tudo sistema, era tudo manual naquela época. Não fazíamos nada com um sistema, não existia nem computador. Em 1982 não tinha nada do que nós temos hoje, era tudo manual. Então tudo era feito realmente no braço, né, como se diz, né? Então nós fazíamos a escrituração manual, lançávamos tudo, o livro de entrada, a saída, a apuração, fazíamos tudo isso manual e batíamos as guias, tudo datilografamos, né? Datilografávamos as guias e mandávamos para os clientes, né? Então foi muito legal, porque aprendi muito, né? Esse escritório contábil me deu uma excelente base tributária para mim, foi muito show. Aí logo depois, eu fui trabalhar no banco, antigo Banco Bamerindos. E naquela época, a poupança era trimestral, creditava-se juros trimestralmente. Então, primeiro dia útil do trimestre é aquela loucura. Era tanta gente lá naquele banco lá, era uma doideira mesmo. Por quê? Porque todos iam lá para que fosse anotado os juros em sua cadernetinha, que chamávamos, por isso o nome caderneta de poupança, né? Uma cadernetinha que anotávamos. Então, os juros decorrentes da poupança da pessoa, né? E o banco enchia, entupetava, né? Trabalhei no setor de captação, trabalhei no setor de cobrança e foi também a experiência muito maravilhosa, porque aprendi muito das coisas que ocorrem dentro de um banco, das coisas boas também, das coisas não tão legais que ocorrem dentro do banco, e que isso me embasou a minha vida profissional também, né? Que me ajudou a me ensinar na minha vida profissional. Acontece que o trabalho no banco não me satisfazia, não me preenchia. Então eu fui em busca de algo que estivesse mais presente na minha vida profissional, naquilo que a carreira que eu queria seguir, como contador, como consultor. Então eu fui trabalhar em uma empresa, numa holding, uma empresa controladora. A holding é uma empresa controladora. Uma holding que tinha mais várias outras empresas ao redor dela. E eu fazia contabilidade da holding, fazia os lançamentos contábeis da holding, fazia contabilidade de uma agropecuária e da administradora de bens, e também auxiliava na empresa principal, que era uma empresa de imóveis e eletrodomésticos. Então, nessa empresa foi a primeira vez que eu tive um contato mais profundo com
a consultoria, com a consultoria empresarial. Essa holding, ela mantinha sempre, todo ano, 2 vezes por ano, vinham auditores externos para tratar sobre esta empresa, sobre as empresas do grupo. Então, nesse contato com esses consultores, da qual eu sempre fazia parte com as reuniões, eu aprendi, eu visualizei, eu senti o que eu poderia acrescentar na minha vida como consultor. E aí já estava delineando a minha vida como consultor, consultor de empresa, consultor empresarial. Né? Só que eu queria mais, eu almejava mais, eu buscava mais. E eu queria aprender a administrar também. E justamente nessa época, meu pai tinha entrado em sociedade em uma empresa de materiais de construção, uma empresa pequena, e chamou então, me convidou para eu ir trabalhar com ele. E eu fui. Eu fui porque é o que eu queria. Eu queria aprender a administrar. Meu pai me ensinou muito. Meu pai me ensinou muito. Meu pai era um grande administrador e me ensinou toda a técnica de administração, toda a arte de bem administrar uma empresa. E me ensinou coisas que hoje eu vejo nas teorias acadêmicas por aí. Então essa empresa, ela, pequena que era, ela foi crescendo, a gente foi bem administrando ela foi tendo necessidade de comprar caminhões, necessidade de aumentar o seu portfólio, aumentar o seu estoque, e assim nós o fizemos. Crescemos muito bem e ordenado. E aí vieram os planos governamentais, né? Um mais desastroso que o outro, né? Plano Bresser, Plano Verão, Plano Sarney, né? Quem é que é daquela época que se esqueceu dos fiscais do Sarney, né? Pois é, planos desastrosos que trouxe muita dificuldade para o empresariado. E um deles, o plano Collor, aquele plano Collor que congelou os bens das pessoas no banco, né? Aquilo foi uma tragédia, porque da noite para o dia, nós não tínhamos mais capital de giro. Estava tudo preso. E agora? Como é que faz? E agora? Como é que nós vamos conseguir administrar? Como é que conseguimos dinheiro, capital de giro para movimentar essa empresa? Pois então, nessa época foi uma situação bem difícil mesmo, porque a empresa dependia de dinheiro. O dinheiro estava no banco. E aí, a gente faz o quê? Então meu pai se viu obrigado a comprar a parte do outro sócio, para injetar dinheiro pessoal dentro da empresa. E assim nós fomos trabalhando com essa empresa durante 2 anos, bem assim, na ponta do lápis mesmo, bem administrado, bem orquestrado, tudo devia ser bem certinho. Levamos 2 anos para colocar a empresa em ordem. Não foi fácil, não foi fácil. Mas a nossa experiência, minha, meu pai, somente, né, que me ensinou, trouxe isso para nós. Trouxe. O que acontece é que administrar uma empresa com dificuldade de capital de giro é muito difícil. Mas foi isso que nós fizemos. Com a nossa expertise, com os ensinamentos do meu pai, com o que eu já tinha aprendido, fizemos acontecer. E conseguimos crescer. Daí eu me casei. Continuei trabalhando. Comecei a comprar parte, eu tinha 10% da empresa. Comprei o restante das empresas do meu pai. Fui comprando aos poucos. Construí uma loja nova. E chegamos num ponto, um nível que não tinha mais como
aumentar esse crescimento ali. Existe um certo momento em todas as empresas, né, que você chega no limite. E um dos limites meu daquela época era que, para que eu pudesse crescer mais, eu teria que fazer conchavos com o poder público. Isso não era do meu feitio. Não queria isso. Então começou a sondar em mim, né, uma outra busca, que eu não estava satisfeito, com o que eu estava na ocasião. Eu queria mais, mas eu não conseguia fazer mais, por uma limitação de mercado. E surgiu uma pessoa lá, no nosso estabelecimento, que falou que ele queria montar um materiais de construção na região. Eu falei, não, peraí, não precisa montar, não, compra o meu. E assim nós fizemos. Vendi todo o estoque, vendi os caminhões, vendi tudo que tinha, saí muito bem financeiramente dessa empresa. Saí muito bem. Então, a partir disso, eu fui buscar uma outra praça, um outro mercado. E assim eu fui para uma outra praça, bem maior, mais rica, com mais movimento. E lá eu pensei em montar o meu outro estabelecimento, minha loja de material de construção. Só que, embora eu tenha feito pesquisa de mercado, eu me descuidei do capital de giro. Por que o capital de giro? Eu tinha dinheiro para isso, eu saí muito bem de onde eu estava. Tinha dinheiro, tinha bens, né? Só que eu não contei com uma dificuldade dessa cidade. Era uma cidade muito conservadora. É incrível. As pessoas lá não compravam o cimento que eu vendia da mesma marca, que eu não fechava para o almoço, os outros fechavam. Eles esperavam abrir outra loja para comprar do outro a mesma coisa, o mesmo cimento. Então era uma praça muito conservadora. E para que eu pudesse me sobrepor a essas dificuldades, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter mais tempo. Eu tinha que ter mais tempo. E tempo, a nível empresarial, significa capital de giro. Capital de giro. Dinheiro. E eu não tinha mais esse tempo. Eu fazia um balanço por mês. Todo mês eu fazia um balanço. Então eu sabia o que estava acontecendo dentro da minha empresa. Eu sabia se eu estava ganhando dinheiro, no caso eu não estava, né? Ou se estava perdendo e quanto. Eu tinha todas as informações da minha empresa. E aí eu tive que colocar uma data limite. Porque eu estava já comendo estoque. Estava vendendo, mas estava comendo estoque. Estava tendo prejuízo. Embora meus custos fixos eram baixíssimos, eu estava comendo estoque. Por quê? Porque também tinha gasto lá atrás em investimento, em instalação, que era capital de giro. Então eu botei uma data limite. E assim se foi. Quando chegou dessa data limite, as vendas não alcançaram aquilo que eu precisava alcançar, eu tomei a decisão, eu tinha que partir dali, eu tinha que vender, eu tinha que tomar a decisão. Porque senão, se eu ficasse mais um mês, eu ia sair de lá devendo dinheiro. Então, o que eu fiz? Vendi todo o estoque e
se mandei de lá, parti. Vida nova em outro lugar. E agora? Tive que partir para procurar emprego. Fui por uma capital. Eu fiquei procurando, 2 meses procurando. Era recebido por empresas, por pessoas. Eu sabia fazer, mas eu não tinha na carteira. Não estava escrito na carteira de escritório contábil, mesmo eu tinha quanto tempo? Pouco. E as pessoas não acreditavam, porque elas queriam aquilo que estivesse escrito. E eu falava para elas, me faça um teste. Me faça o que você quiser de teste, que eu vou corresponder. Mas as pessoas queriam o que estava na carteira. Como se o que está na carteira é mais importante do que o conhecimento, do que a prática, do que o saber. Emagreci muito. Fiquei tão magro. Fiquei pesando 68 quilos. O pessoal que me via perguntava, né? Não para mim, né? Perguntava para os que estavam ao meu redor, né? Que doença que eu tinha. Porque estava tão magro. Foi uma época bem difícil. Minha família no interior, minha mudança numa outra cidade e eu numa capital procurando emprego. Até que um dia, eu não sabia, mas a minha esposa, com a minha sogra, estavam fazendo uma oração. Uma oração que dura 9 dias, às 3 horas da tarde. E justamente no 9º dia, eu não sabia, eu fui para a cidade metropolitana, onde eu tenho o meu estabelecimento hoje. Eu fui lá e eu vi um escritório contábil lá, bem simples. Já tinha passado várias vezes lá, mas era de tão simples. Eu falei, aqueles não vão querer um contador aqui. Não vai. Mas, como se diz o ditado, né? Perdido, perdido, truco. Né? Entrei lá. Entrei nesse escritório contábil. Conheci o administrador. Conheci uma outra pessoa que hoje é meu sócio, são 25 anos de sociedade, que é especialista em folha de pagamento. E naquele momento, eu tive um insight. Eu vi, eu projetei, eu vi claramente tudo que eu ia ter, como eu tive no futuro, de um escritório contábil, uma empresa de consultoria. Naquele momento, eu vi tudo isso. Eu visualizei. O administrador me perguntou para mim, você sabe fazer lançamentos contábeis em sistema contábil? E eu falei, sei, claro que sei. Eu sei. Nunca tinha feito isso. Computador na época, pra vocês terem uma ideia, o computador top que existia na época era um 386. E o que me deram para me trabalhar era um 286. Gente, ele tinha aquele disquete de 5 polegadas e meia. Você dava um enter lá para tirar um balancete, aquilo demorava uma eternidade. Você podia ir para o banco, você podia, sei lá, demorava um monte. E aí eu falei, poxa, mas tá difícil assim de trabalhar. Eu entrei lá nesse escritório como freelancer, não como funcionário. Porque eles não tinham quem fazia a contabilidade. Porque o dono
ele praticamente não ficava lá, né? O dono não ficava lá. E então, eu tive outra dificuldade. Eu fazia o trabalho, mas o administrador não pagava, alegava sempre que não tinha dinheiro. Até chegou um momento que eu falei pro atual sócio, falar, não dá, desse jeito eu não consigo. Eu já tinha trazido a minha família aqui, porque eu não consigo viver longe da minha família. Então eu já tinha trazido eles. Então não tinha dinheiro, a dificuldade, a casa onde eu estava encheu d'água. Então foi uma tragédia. E aí cheguei para o meu sócio e falei, seguinte, vamos montar o nosso? Vamos montar o nosso escritório. E assim o fizemos. Alugamos uma sala, não tinha dinheiro para nada, mas alugamos uma sala, compramos os móveis usados, emprestamos dinheiro para comprar um 386, que era o computador da época. Era a máquina da época. Windows 3.1, janelinha, uma loucura. E assim fizemos. Montamos o escritório, começamos do zero. Começamos do zero. Zero mesmo, sem nenhuma empresa. E fomos ao mercado de trabalho oferecer o nosso serviço e conseguimos crescer. Foi uma época interessante, porque o mercado, pós Plano Real, as pessoas que tinham dinheiro guardado e arquivado, guardado lá para ganhar dinheiro em aplicação financeira, elas passaram a movimentar. Então isso foi bom para nós na época. A gente conseguiu crescer bem. Né? Conseguimos crescer bem, apesar de todas as dificuldades. Eu lembro muito bem que, na ocasião, nós compramos uma máquina fotocopiadora, financiamos em 36 vezes. Máquina fotocopiadora naquela época custava o preço de um carro 0.0. Era caro. Nós não tínhamos dinheiro para pagar essa prestação, nós compramos no peito mesmo. Mas nosso trabalho, a nossa disposição, nosso conhecimento, a gente conseguiu, nós conseguimos crescer. Nós estávamos crescendo. Talvez o que tenha acontecido comigo, essas incertezas, essas dúvidas, esses erros, esses acertos, esses altos, esses baixos. Uma hora eu estava lá em cima, outra hora eu estava lá embaixo. Enchente de casa. Tinha dia. Teve um dia que eu não tinha dinheiro para comprar comida. Tinha dinheiro só para comprar o leite e o pão do filho. E essas dificuldades talvez possa ter acontecido com você também. Possa ter acontecido com um familiar teu. E o que fazer? Eu poderia muito bem pegar o telefone e pedir para alguém, pedir para meus pais, sei lá, pedir dinheiro. Sei, poderia. Mas não. Ao invés disso, eu pensei comigo, esse é um problema meu. Eu tenho que resolver. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer acontecer. E assim, então, eu juntei todo esse meu conhecimento que eu adquiri lá atrás, todas essas experiências de altos e baixos, toda a minha experiência contábil, experiência acadêmica, experiência de empresa, de holding, de empresas de agropecuária, juntei tudo isso e criei um guia do empreendedor de sucesso, onde eu listei todos os procedimentos, todas as formas, tudo o que devia ser feito para uma empresa poder ter sucesso. E isso eu apliquei na minha empresa. Isso eu apliquei no meu negócio. E com isso eu consegui fazer crescer, eu consegui
ter sucesso muito mais rápido do que eu teria anteriormente. E o legal foi que essa experiência de aplicação desse guia, desses procedimentos para o sucesso do empresário, eu comecei a aplicar nas empresas das quais eram meus clientes ou em outras que não eram clientes, que eu só fazia trabalho de consultoria. Entre consultoria e contabilidade já passaram nas minhas mãos mais de 1.500 empresas. A maioria delas de pequenas empresas, algumas de empresas médias, que faturam até 20 milhões ano. E eu pude aplicar isso em várias delas. Muitas delas que pediram para que eu fizesse esse trabalho de consultoria, que aplicasse esses procedimentos na empresa deles, todas que fizeram os procedimentos corretos, elas tiveram um grande sucesso. Elas cresceram, elas ficaram satisfeitas, trouxe mais ânimo ao empresário, trouxe mais vida ao empresário. O empresário pôde ter uma vida também familiar melhor. Antes ele só trabalhava igual louco. Antes ele não podia tirar férias. E a gente, trabalhando com ele, ele pôde colocar pessoas, aprendeu a colocar pessoas que fariam a parte dele enquanto ele não estivesse na empresa. Isso trouxe mais conforto à família dele, isso trouxe mais confiança à família dele, isso trouxe mais resultado para a empresa dele. Isso foi uma coisa muito legal e continua sendo. Essas pessoas, todas as empresas que eu ajudei, fazem parte de uma grande família, a família dos pequenos grandes empreendedores de sucesso. E eu gostaria de convidar você para que você também fizesse parte desta família. Estou esperando você a fazer parte dessa grande família, família dos empreendedores de sucesso. Obrigado.